Paulo. Hoje estamos aqui na Universidade Católica para entrevistar o Dr. Flávio Cabral. Ele é professor e coordenador de História da Unicap. Também é especialista no assunto Revolução Pernambucana de 1817. Você sabe o que foi a Revolução Pernambucana? Vamos falar agora com o professor Flávio Cabral. Ele é especialista nesse assunto. Vamos lá conhecer ele? Para entrevistar ele agora, professor Flávio Cabral. A primeira pergunta que a gente queria fazer é: qual a posição da Revolução Pernambucana em relação ao processo de independência do Brasil? Porque o senhor afirma em seu livro Conversas Reservadas que depois da Revolução Pernambucana não existe mais uma possibilidade da capitania de Pernambuco voltar ao seu estado inicial. Muito bem, não sabia que você tinha lido Conversas Reservadas. Li o seu livro. Obrigado. Já há um tempinho que eu não leio. Bora, vamos lá. A Revolução Pernambucana de 1817, como vocês sabem, ela é uma das mais importantes do Brasil, porque na realidade ela é, como falava um ex-professor que já é falecido, Denis Bernardes, né? Foi a mais ousada revolução brasileira, porque ela teve um sentido, porque houve uma separação de fato de algumas regiões brasileiras do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, né? Então veja, a Revolução de 1817 ela não tinha intenção de ser separatistas, como às vezes escrevem por aí, que falam por aí, que é uma revolução separatista, que queria separar do Brasil. Leve engano, isso não é verdade. O que estava acontecendo naquele momento seria uma questão de fazer o Brasil separado de um rei que não estava fazendo grandes coisas pelo Brasil. E esse rei fazia parte do Reino Unido. Então esse Reino Unido que vocês estudaram, que foi formado a partir de 1615, então Pernambuco liderava uma revolução nesse sentido de se fazer uma república, né, em que se pudesse fazer parte não desse Reino Unido. Então, aí Pernambuco encabeçou essa. Foi esse movimento, professor? Bom, as lideranças foram várias lideranças, né? Mas a revolução em si, ela começou a ser organizada, já fazia uns cerca de 10 anos, e principalmente em torno da maçonaria. E aí nós tivemos padres, tivemos pessoas ligadas à jurisprudência, pessoas ligadas ao comércio, alguns proprietários de terras. Então essas foram as principais lideranças do movimento da Revolução de 1817. Citar algumas realizações do governo provisório de 1817. Bom, houveram várias realizações que o governo de 1817, nesse curto período de 74 dias no comando dessa República de Pernambuco, fez, né? Digamos, primeiro precisava de ter, digamos, apoio internacional. Então, foi enviado agentes diplomáticos, tanto para os Estados Unidos, quanto para a República da Prata, que seria hoje a Argentina, né? A diminuição das questões relativas com alguns impostos, principalmente o imposto da carne, que era caríssimo e que havia dificuldade do povo comprar. Então, isso talvez seja uma das mais interessantes, né? Alguns impostos que o rei onerava a população e que o governo então resolveu diminuí-los, né? Então, isso para poder angariar o apoio da população. Então, talvez essas foram as mais importantes. Qual era a relação de Pernambuco com as capitanias da Paraíba e do Rio Grande do Norte? É uma relação, digamos assim, muito boa. Pernambuco tinha uma relação muito profunda com as capitanias que a gente vai chamar, que faz parte hoje do Nordeste, né? Então, por isso, a partir do momento que houve a Revolução, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e depois uma parte do Ceará, que também faz parte desse contexto, mas não toda, eles fizeram parte desse movimento, né? Então, pelo Porto de Recife se escoava a produção dessas capitanias. Então, por isso, não só questões econômicas, mas questões políticas, questões sociais, desde o início da colonização, Pernambuco mantinha uma relação muito boa. Então, por isso, esse sucesso com essas capitanias fazendo parte da Revolução. Você afirma em seu livro que houve uma nova nomenclatura para a Revolução de 2017. O senhor chamou ela de Segunda Restauração Pernambucana. O que significa isso? Bom, os revolucionários de 1817 diziam que a Revolução seria a Segunda Restauração de Pernambuco. Por quê?
A primeira dessa restauração foi a que aconteceu em 1654 com a saída dos holandeses. Então todos os decretos, principalmente quando saía na imprensa, que eles tinham um prelo, que é o Preciso, que é um jornalzinho da época, aí dizia Revolução 17 como a segunda restauração de Pernambuco, quer dizer, restaurar, é aquela que tenha feito alguma coisa a mais, quer dizer. Então a primeira ali, aqui se restauraram Pernambuco com a saída dos holandeses, entregaram para o rei, e esse é aquele momento em que o rei, já que não estava fazendo nada por Pernambuco, então se separava da capitania, ou aliás, aí se separava do Reino Unido, então seria uma segunda restauração. Então isso é isso que quer dizer as afirmações dos revolucionários. Qual é o sentido do termo pátria para a Revolução? E como era a imprensa nesse período? Bom, duas coisas bastante interessantes. Primeiro, porque os revolucionários se diziam patriotas, mas o patriota não tem o mesmo significado de hoje. Não significa a pátria não era Brasil. Na realidade, a pátria naquele momento era Portugal. Então, o sentido de pátria naquele momento era justamente o local do nascimento. Então, a pátria dos revolucionários de 1917 era Pernambuco. E a imprensa, digamos, nós não tínhamos aqui em Pernambuco uma imprensa. A imprensa chega no Brasil com a família real, mas no Rio de Janeiro, apesar de que nós tínhamos aqui um prelo, que é uma máquina da imprensa, que existia do inglês Genikinski e que os revolucionários tomaram emprestado para fazer os panfletos e todos os documentos que eles imprimiam, principalmente o principal desse documento, que é o chamado Preciso, que é um documento curto onde eles explicavam para as pessoas o significado da Revolução. Como se deu o fim da Revolução? Professor, e qual foi o significado da Revolução para nós pernambucanos? Duas perguntas bacanas. A Revolução, ela chegou ao final depois de 74 dias, né? Forças vindas da Bahia e depois do Rio de Janeiro sufocaram o movimento. E aí isso conseguiu um bombardeio, o governo provisório se dissolveu e as tropas reais tomaram conta do Recife. E o significado da Revolução Pernambucana para nós pernambucanos e também para nós brasileiros é porque é a única que vai falar realmente a questão de república, que se montou um governo republicano. Nós tivemos uma lei orgânica que a gente poderia dizer que é uma das primeiras leis brasileiras, não é uma constituição. Tivemos eleições para esse governo que elegeu a junta, né? Inclusive alguns mulatos participaram desse governo. Tivemos também essa relação com os Estados Unidos, que é uma relação confinal com a Argentina, quer dizer, essas questões de democracia, de relações diplomáticas, relações de governo, de eleições, isso são coisas que hoje nós temos e que são heranças de 1817. Então, 1817 deixou para o Brasil esta herança e muita coisa que nós temos hoje foi participado em 1817. Obrigada.